Bom dia, meu nome é Sueli Ismail, eu sou residente do primeiro ano de Cardiologia Pediátrica e hoje vou estar apresentando o clube do artigo. Então, o artigo de hoje, o score de performance técnica está associado com os resultados depois do procedimento de Norwood. É um artigo que foi publicado no The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery em novembro de 2014. Então, o artigo ele começa explicando que o Technical Performance Score, que é o TPS, ele é uma ferramenta para estar avaliando a melhoria da qualidade e foi desenvolvida para determinar a adequação técnica do procedimento cirúrgico pretendido. Então, ele foi validado para um subconjunto de operações cardíacas congênitas comuns em um único centro. Foi validado em neonatos que foram submetidos a procedimento de Norwood em uma única instituição, eles viram que um TPS ideal ele atenuou os efeitos do estado fisiológico pré-operatório e da gravidade da doença durante a internação dessa criança. Então, ele fala que ele procurou determinar o TPS em vários centros, usando um banco de dados do Single Ventricle Reconstruction Trial, da Pediatric Heart Network, e aventando a hipótese de que o TPS poderia também identificar pacientes com maior risco de reintervenção na fase de interestágio. Esse foi o estudo que ele traz nas referências bibliográficas, que foi o que ele fez uma análise secundária, que foi esse ensaio da Pediatric Heart Network, que foi o SVR. Então, nos métodos, ele coloca que a todos os indivíduos que foi encontrado nessa análise secundária, a amostra, foi atribuído um TPS de acordo com os dados obtidos antes da alta hospitalar. Então, achados ecocardiográficos transtorácicos pós-operatórios foram interpretados por um laboratório e reintervenção cirúrgica, ou uma reintervenção por catéter no reparo de Norwood antes da alta hospitalar. E aí foi atribuído o TPS, que foi classificado em 3 classes. A classe 1 ideal, classe 2 adequado, classe 3 inadequado, de acordo com os critérios ecocardiográficos específicos e se teve uma ocorrência de reintervenção após o reparo cirúrgico antes da alta. Além disso, para poder englobar 2 outras classes, ele colocou classe 4 e classe 5, que são indivíduos, classe 4, indivíduos que não tiveram ecocardiogramas ou não tiveram nenhuma reintervenção antes da alta ou morte, e a classe 5 eram indivíduos que tinham ecocardiogramas inadequados e não foi possível estar atribuindo um TPS. Então, na tabela E1, ele traz como que é atribuído essa nota do TPS, como que ele classifica o TPS conforme as classes. Então, aqui a gente tem classe 1 ótimo, classe 2 adequado e classe 3 o inadequado. E aqui a gente vê que ele coloca reconstrução proximal do arco, reconstrução distal do arco, perfusão coronária, se teve ressecção atrial ou se foi por conduto VDTP ou foi Blaylock. Então, aqui na classe 1 a gente vê que ambos, 1 e 2, não tinham dados disponíveis. Já na classe 3, os pacientes que foram submetidos à reintervenção. Quando a gente vê aqui reconstrução do arco distal, a gente vê que classe 1 e 2 tinham um pico de gradiente baixos, sendo a classe 1 menor que 20, classe 2 de 20 a 40, e classe 3, pacientes que necessitaram de reintervenção ou ficaram com um gradiente de pico elevado. Na perfusão coronária, não estavam disponíveis na classe 1 e 2, mas os pacientes da classe 3 necessitaram de reintervenção. Na septectomia atrial, os pacientes de classe 1 ficaram com um gradiente médio menor que 2, classe 2, um gradiente médio de 3 a 4, e o classe 3, pacientes que precisaram de reintervenção ou que ficaram com um gradiente médio menor que 4. Então, a gente vê que a classe 3 eram os pacientes que eram pior, que tinham pior TPS, enquanto que classe 1 e 2 era de ótimo a adequado.
Então, no métodos, ele coloca como resultado primário, que foi o intervalo, o tempo que esse paciente levou para a primeira extubação endotraqueal, e traz os desfechos secundários, que foi mortalidade precoce ou transplante, o tempo de internação, mortalidade tardia ou transplante, reintervenções que não foram planejadas depois da alta, e ele também traz as pontuações do índice de desenvolvimento psicomotor e do índice de desenvolvimento mental, que a gente vai abordar através das tabelas, a gente vai explicando. Então, análise estatística, ele comparou na distribuição das características, teste quadrado 2 alto de Fisher para aquelas variáveis categóricas, teste de Kruskal-Wallis ou análise de variância unilateral para variáveis contínuas. E fez regressão de Cox para ver a questão do intervalo do tempo para a primeira extubação. Ele fala também que utilizou a estimativa de Kaplan-Meier ou com o teste de log-rank para associar o intervalo para a extubação, do tempo da primeira extubação e o TPS. E aí ele faz análise univariada dos fatores. Se essa análise tem um nível até 0,2, então ele vai adicionado para análise multivariada. Então, só lembrando da aula do Dr. Macir, das variáveis quantitativas e qualitativas, lembrando que nominal são o sexo, ordinal são aquelas variáveis de classe, que ele usa aqui quadrado e ficha, e as variáveis quantitativas, que ele usa Kruskal-Wallis por ser variáveis não gaussianas e não paramétricos, ele compara indivíduos diferentes. Os resultados. Então, o ensaio SVR, que foi que ele fez análise secundária do Single Ventricle Reconstruction, ele randomizou 555 indivíduos, desses 5 não foram para a NORAD e um acabou desistindo. Dos 549 indivíduos restantes, 485 tiveram ecocardiogramas adequados para cálculo do TPS e 452 sobreviveram sem transplante até a alta. Então, foi possível atribuir um TPS a 356 indivíduos, essa é a nossa amostra, usando os ecocardiogramas ou aquele paciente que necessitou de reintervenção após o NORAD. Então, na classe 1, a gente foi atribuído para 72%, classe 2, 12% e classe 3, 17%. Aqui na tabela E3, ele coloca as 3 classes. Classe 1, 2, 3, que foi possível atribuir o TPS, e a classe 4 e 5, que foram aquelas classes que a gente falou lá na frente, que eles não conseguiram atribuir um TPS. Então, ele coloca essa tabela para mostrar que as características das classes, elas não eram tão diferentes entre si. Por exemplo, o peso. A gente vê que crianças com peso na classe 1 tinham uma mediana de peso de 3,1 kg, nas classes 1, 2, 3, na classe 4, uma mediana de 2,9 quilos, e na classe 5, uma mediana de 3,2 quilos. E clinicamente, a gente vê que não tem uma discrepância muito grande entre essas classes. E também ele coloca como exemplo o Apgar, que foi igual entre a classe 1, 2, 3, que foi as classes que nós conseguimos atribuir o TPS, que o artigo atribuiu, e classe 4 e 5, que não foi possível atribuir o TPS, que foi o Apgar no primeiro minuto 8, nos 3 grupos, e o Apgar no quinto minuto também de 9 nos 3 grupos. Então, a gente vê que, por mais que ele tenha acrescentado essa classe 4 e 5, não teve uma diferença característica entre elas. Na tabela E2, ele coloca as características da amostra dos pacientes do estudo. Então, os pacientes que tinham um peso com uma mediana de 3,1 quilos, com mais ou menos 0,5, e uma idade gestacional de 38,2 semanas, com indo de mais ou menos 1,6. Esses dois. Ele traz essa figura, ele coloca, lá no início a gente falou que ele fala que é curva de Kaplan-Meier. Essa primeira figura
à nossa direita. Entretanto, nós sabemos que a curva de Kaplan-Meier são pacientes que são livres de evento. Então, quanto mais alta a curva, melhor, porque mais tempo o paciente ficou livre do evento. Só que aqui ele coloca aqui no eixo Y, proporção no ventilador, e aqui no eixo X, os dias que esse paciente levou para a primeira extubação. Então, aqui na linha vermelha é a classe 3, que é a classe inadequada. A gente vê que foram os pacientes que ficaram maior tempo no ventilador e levaram mais dias para evoluir para a primeira extubação. Então, e foi a curva que ficou mais alta. Então, isso é ruim. Então, a gente, erroneamente, ele traz como Kaplan-Meier, porém, uma curva de ocorrência de eventos, porque a gente sabe que Kaplan-Meier, quanto mais alta a curva, melhor, porque mais tempo esse paciente ficou livre do evento. Aqui, na figura do meio, ele traz esse gráfico, que coloca a mortalidade precoce e o transplante, que a gente vê que os pacientes classe 3 tiveram uma maior mortalidade, mais risco para mortalidade precoce ou transplantes, e o classe 1, 2, eles ficaram semelhantes entre si. Aqui na figura à esquerda, a gente vê no eixo Y a proporção que esse paciente ficou no hospital, e no eixo X os dias que ele ficou para ter alta, levou para ter alta do NORD. E aí, novamente, a gente vê que a classe 3 é a classe que está aqui, a curva vermelha mais alta, que eram os pacientes que ficaram mais tempo, levaram mais dias para ter alta hospitalar, então ficaram mais tempo internados, enquanto que a classe 1 e 2 tiveram foi melhor, tiveram menos risco de ficar mais dias internado e até levar alta do NORD. Então, a gente vê que não são curvas de Kaplan-Meier, mas são curvas de ocorrência de eventos. Na tabela 1, ele analisa o tempo que esse paciente levou para a primeira extubação. Então, a idade gestacional, ele usa o hazard ratio, que é o risco relativo, para estar analisando. Pacientes que tinham uma idade gestacional maior, eles tinham um risco menor, levavam um tempo menor para evoluir para a primeira extubação. Os pacientes também hispânicos, os pacientes que eram hispânicos, eles tinham 40% mais risco de levar mais tempo para essa primeira extubação. A gente vê que aqui o intervalo de confiança não contém 1. Pacientes que tinham alguma síndrome genética ou outras anomalias tinham 51% mais risco de levar mais dias, um tempo maior para a primeira extubação. E o TPS, ele compara a classe 1 e 2 e o nosso grupo controle é a classe 3. Então, a gente vê aqui a classe 1 e 2, eles tinham menos risco de ter um tempo maior para a primeira extubação. Na tabela 2, ele traz o modelo para estar avaliando a mortalidade precoce ou transplante. Então, pacientes que tinham intubação pré-NORD, a gente vê que eles tinham, aqui ele já está analisando através do odds ratio, então eles tinham 138% mais chance de ter uma mortalidade precoce ou transplante. A gente vê que o intervalo de confiança não contém 1. Pacientes que tinham síndrome genética ou outras anomalias. E o TPS, comparando classe 1 com a classe 3, a gente vê que os pacientes da classe 1 tinham 89% mais chance de não evoluir para uma mortalidade precoce ou transplante, e a classe 2, 81% também menos chance de não evoluir para uma mortalidade precoce ou um transplante. Na tabela 3, ele traz o tempo de internação após o NORD. Então, pacientes que tinham síndrome genética tinham 63% mais risco de ter um tempo de internação maior. E o TPS, pacientes
que eram classe 1 ou classe 2, eles tinham menos risco e ficavam menos tempo internado, comparando com o nosso controle, que é a classe 3. E os pacientes que tiveram complicação antes do NORAD tinham 33% mais risco de ficar um tempo maior internado. A tabela 4, ele traz a reintervenção antes do estágio 2, pré-estágio 2. Então, a gente vê que pacientes que tinham um diagnóstico pré-natal de cardiopatia congênita tinham 177% mais chance de reintervenção pré-estágio 2. E o TPS, comparando os pacientes classe 2 e 3 com classe 1, os pacientes classe 2 tinham 193% menos chance de ficar tanto tempo internado. Aqui na tabela E5, ele traz a reintervenção do pré-estágio, estratificando pelo TPS. Então, a gente vê aqui os pacientes da classe 1, que é a classe ótima, e a classe 2, eles tinham 70% mais chance de não ter, menos chance de não ter uma reintervenção, enquanto que e classe 2 também tinham 78% menos chance de não haver uma reintervenção para estágio 2 por esse TPS. E o grupo 3 é o nosso grupo controle. Aqui ele traz o box plot, onde ele compara a mediana do desenvolvimento MDI e PDI. Então, a gente vê que o PDI, quanto pior a classe, pior era o score de PDI, menor o score de PDI, e já no MDI a gente observa que as medianas ficaram semelhantes. Então, o artigo traz que não teve influência no MDI, apenas foi associado ao PDI. Índice de desenvolvimento. O PDI é o score de desenvolvimento e o MDI é o score de desenvolvimento, é o índice de desenvolvimento mental. A tabela E7, o artigo traz, ele avalia a mortalidade tardia ou transplante após alta do NORAD de até 3 anos. Então, a gente vê aqui os pacientes que tinham uma idade gestacional menor que 37 semanas, vemos aqui o intervalo de confiança não contém 1, então eles tinham 132% mais risco de uma mortalidade tardia ou transplante. O retorno venoso da pulmonar obstruído, os pacientes tinham 443% mais risco de uma mortalidade tardia ou transplante. E o nível de lactato elevado, os pacientes tinham 11% mais risco de uma mortalidade tardia ou transplante. Entretanto, no TPS, ele não foi significante. A gente vê que o intervalo contém 1. Então, para o acompanhamento tardio, o TPS não teve uma diferença significante entre as classes. Então, finalizando, o TPS, então, a gente viu que é baseado em informações disponíveis de dados clínicos de rotina, os achados ecocardiográficos pós-operatórios e também utilizando a reintervenção depois do NORAD. Ele é associado aos defeitos precoces, como mortalidade, eventos adversos maiores, aquele tempo de permanência mais longo e desfechos de médio prazo após alta hospitalar, como a sobrevida livre de transplante e reintervenções. Um pior TPS foi significativamente associado a um intervalo mais longo para a primeira intubação, maior mortalidade precoce ou transplante, um tempo de intervenção prolongado e intervenções entre alta e o pré-estágio 2.
e menores se score do PDI aos 14 meses de idade. Ele conclui que o TPS é um preditor independente de resultados iniciais e intermediários em pacientes com síndrome do coração esquerdo hipoplástico e outras anomalias do ventrículo único, que foi o que o Single Ventricular Reconstruction Trial viu no estudo deles. E o refinamento, testes multicêntricos adicionais, o TPS poderia ser usado como uma ferramenta de melhoria da qualidade, com um potencial de impacto não apenas nos resultados, mas também depois na reintervenção dessa população de alto risco. Então, classificando o estudo. Ele é um estudo quanto à característica intrínseca quantitativa, em que ele faz a análise dos dados. Quanto à característica espacial, um estudo laboratorial experimental. Ele é um estudo que ele vai tanto prospectivo quanto retrospectivo. Então, ele vai tanto da causa para o efeito, quanto ele vai do efeito para a causa. Quanto à característica temporal, então, a gente viu que é um estudo longitudinal, bidirecional, então ele é prospectivo e retrospectivo. E quanto à finalidade, ele realizou a avaliação do prognóstico e fez a avaliação de teste diagnóstico, que é o TPS. E é isso, obrigada. Então, um artigo bem importante, como foi destacado, né? Relevante para o desenvolvimento do cirurgião e da equipe, né? Foi publicado numa revista boa, de impacto, um trabalho recente, então deve trazer bastante informação para a gente. Chama atenção aqui, já no título, que isso aí é um score, né? É um score de performance técnica. Então, vocês lembram que todo score não é um número verdadeiro, né? Eu não posso fazer coisas matemáticas, soma, divisão, multiplicação, com o score, porque ele não é um número verdadeiro, ele é baseado em informações clínicas, em outras situações. Então, essa classe 1, 2, 3, o 3 não é 2 vezes mais alterado do que o 1, né? Não é um número verdadeiro, mas dá uma ideia de escala, né? Que ele é mais grave. Ser da classe 3 é pior do que ser da classe 1. Então, seria uma variável qualitativa ordinal. Então, não posso fazer média, desvio padrão, mediana, do score em si, eu não posso. Ele tem que ser considerado como uma variável qualitativa ordinal. Bem, então, vejam, na justificativa do trabalho, eles falam que quando o TPS está ótimo, ou seja, quando ele é 1, ele vai mitigar os efeitos do estado fisiológico. O que quer dizer mitigar? Mitigar quer dizer deixar menos grave, menos sério, menos doloroso. Isso não é verdade, né? Vocês concordam? Porque o TPS não é um tratamento, é um estado, uma qualidade, é uma categoria. Não é ele que vai mitigar os efeitos graves que a criança tenha. Na verdade, ele vai estar associado. Uma criança, ou um cirurgião, o grupo que for, que tiver esse TPS, estiver dentro do grupo TPS do grau da classe 1, isso vai estar associado com menores ocorrências graves no pós-operatório. Moacir, Oi. você me permite um comentário? Na prática, às vezes a gente traz um paciente que está muito mal na UTI e coloca em extracorpóreo, faz uma cirurgia gigante neles. Eu vou dar um exemplo, um Jatene. Sim. A criança que chegou aí mal, CIA restritiva, ela já está infectada. Ela entra na sala com 10, 12 de lactato.
e a gente faz uma extracorpórea nela de 2 horas e meia. Sim. E quando sai perfeito anatomicamente, eu acho que torna a criança menos grave. Ela chega na UTI com 1, 2 de lactato. Eu entendo, mas não foi o TPS que causou isso. Ah, mas se eu deixar uma lesão residual, uma estenose pulmonar, de neopulmonar, uma CIV residual, ou uma CIA, que eu não for tão bem lá, ou a extracorpórea não for tão bem, o doente vai mal aqui na UTI e morre depois. Na prática, é o que a gente vê. Então, ele está associado com isso. Se você conseguir deixar um TPS 1, classe 1, ele vai ter menos complicação, mas não é ele que causa menos complicação. Você que causou um TPS baixo, né? E aí ele vai ter menos complicação, mas não por ser TPS baixo. Não é o TPS baixo que reduz o risco. É ele sair com TPS baixo ou ter isso vai estar associado com um menor risco. Entendeu? É relação de causa e efeito, porque nunca a gente fala relação de causa e efeito. Você fala em associações. Então, tudo bem. No método, a gente vê que ele menciona que foi feito uma análise secundária. Então, análise secundária não quer dizer que é uma análise de menor qualidade. É porque esse estudo já havia sido feito, ele foi lá pegar os dados e fez uma reavaliação, né, do banco de dados. Então, por isso que chama secundário. Já não é a primeira vez que está sendo analisado esse grupo. Então, ele está vendo de uma forma secundária, com outras características, e vê se o TPS vai estar associado ou não com a evolução da criança. Então, por isso que chama análise secundária. Então, a gente vê que quando é classe 1, classe ótima, é necessário que... Ele explica lá, o score classe 1, ou ótimo, todos os subprocedimentos são ótimos. Então, tem que ter o gradiente abaixo de 20, tem que ter a diferença entre os átrios menor que 2 milímetros, tem que estar patente, tem que estar patente o conduto VD pulmonar. Então, para ser classe 1, por isso que o Dr. Ulisses salientou da performance do cirurgião, do Então, procedimento. me permite, Macir, ele pegou, por que ele escolheu isso aí, né, para o pessoal da equipe entender? Por que ele escolheu esses itens aí, esses 7 itens? Porque 2 pontos que acontecem muito na operação de Norod é o arco aórtico não ficar tão bom, ficar com algum grau de estreitamento, de coarctação, né? E os tubos que conectam ou o ventrículo com os ramos pulmonares ou a subclávia com os ramos pulmonares, no caso do bleiro, do MBTS, que é o BT shunt, né, que é o Norod clássico, ele pode ter algum estreitamento, ou o tubo que vai conectar aquele ventrículo com os ramos também, o último item, também tem algum estreitamento em algum lugar. São os lugares que mais acontece problema. Por isso que ele colocou isso aí. E me chamou a atenção, porque você viu, ele tolerou gradiente de pressão de pico de até 40. Né? Obrigado, Moacir. Só um comentário prático para a equipe. Isso, muito obrigado. Então, para ser classe 1, todos os subprocedimentos têm que estar ok, certo? Quando a gente vai para o classe 2, veja, para ser classe 2, pelo menos um subprocedimento é adequado. Então, se tiver um adequado, tudo bem, desde que nenhum seja inadequado. Então, um adequado só e nenhum presente inadequado, ele vai para o classe 2. Lembra que o classe 1 tem que estar tudo bom. Classe 2, tendo um adequado, né? Ou o pico entre 20 e 40, ou
a diferença trial entre 3 e 4, um deles, desde que os outros não estejam ruins. E quando é classe 3, vejam, um inadequado, algum inadequado. Se tiver algum inadequado, já vai para a classe 3. Então, ou a pressão está acima de 4, ou o gradiente no arco aórtico acima de 40, ou precisou alguma reconstrução, esse já é classe 3. Então, vocês vejam que aqui comprova que esse score não é um número, né? Porque ele é baseado em coisas, aspectos anatômicos, hemodinâmicos, clínicos, certo? Não são números que vão sendo somados, não tem essa característica. Então, o classe 3 não quer dizer que é o triplo do 1, ele só tem pelo menos um fato negativo. Tendo pelo menos um fato negativo desses incluídos aqui, ele já vai para o classe 3. No classe 2, ele tem que ter um positivo e nenhum negativo, e no classe 1 é tudo positivo, tudo ótimo, tá? Bom, e ele incluiu também o classe 4 e 5, como depende de eco, essas coisas, e o 4 não tinha eco, né? Então não deu para fazer o TPS adequadamente, né? Então ele excluiu a classe 4 e a classe 5, ou porque não tinha o eco, ou porque o eco era inadequado. Mas depois ele testou a validade. Vocês lendo o trabalho, vê que ele testou a validade, a sensibilidade, né, do exame, incluindo os casos 4 e 5, como se fossem ou todos bons ou todos ruins, e viu que não fez diferença significante no grupo, né? Mesmo que eles estivessem lá, a conclusão seria a mesma, porque as características gerais eram muito parecidas. Bom, quando ele vai ver o evento, aqui chama atenção. Por quê? O evento primário foi o intervalo de tempo até conseguir a primeira extubação, né? Veja que é um evento que a gente chama de fraco, né? Não é morte, não é arritmia grave, não é sangramento, não é custo. É um intervalo de tempo de ficar entubado ou não. Às vezes a gente comenta isso, por exemplo, ficar um grupo que ficou 24 horas só entubado e o outro grupo ficou 5 dias, o que é pior? Aí a tendência é falar que ficar 5 dias entubado é pior, mas pode ser que ficou um dia entubado porque morreu todo mundo com 24 horas, né? Não deu tempo de ficar 2, 3, 4, 5. Então, ele chama de evento substituto, mas às vezes, aqui esse surrogate, vejam, ele está dizendo que é um surrogate bem conhecido para se utilizar, é o tempo de intubação endotraqueal. Tudo bem, é um surrogate, ele é bem conhecido, é bastante usado, mas nem sempre, não é 100% dos casos que menos tempo de internação é melhor, de intubação é melhor do que mais tempo. Se a gente tiver um risco muito alto em morrer todo mundo com 24 horas, o tempo de intubação vai ser pequeno, frente aos que sobreviveram, que vai ser longo. Então, o tempo de intubação não vai indicar, não vai ser um bom surrogate da sobrevivência. Mas tudo bem, é só para lembrar isso aí. Quando você usa um surrogate, em vez do evento primário forte, você tem que pensar nessa possibilidade de não ser um surrogate adequado. Aqui deu certo, mas podia não ter dado. E ele não escolheu a mortalidade, que seria o correto, porque o classe 4 morreu muita gente, né? 90 e tantos por cento, assim, de 56, 54 tinham morrido, então não deu para ele fazer a avaliação adequada. E aí ele coloca os eventos duros como outcomes secundários, né? Então, mortalidade precoce, transplante, então são os eventos mais duros, ele deixou como outcomes secundários. A análise estatística é bem interessante,
Ele comenta que usou Q² e Fisher, como a Suane salientou, para variáveis categóricas, né? Tá certo. Kruskal-Wallis ou análise de variância para quando forem números. Kruskal-Wallis é quando é variável quantitativa, mas é não paramétrico. E o análise de variância é quando é paramétrico, ou seja, permite média. Kruskal-Wallis ele compara medianas. Fez também regressão de Cox, que é para ver se existe correlação entre uma coisa e outra. Então, se o item X prevê o item Y. Né? Interessante que ele fez o corte em 0,20. Então, ele considerou como uma variável significante na univariada, na análise univariada, todos que tivessem um P 0,20 ou menos. Né? A maioria dos pesquisadores coloca 0,10, né? Mas é aceitável também o 0,20. Então, todas as variáveis que tinham valor de P 0,20 ou menos foram para análise multivariada. Esse é o correto mesmo. Ele fala que fez Kaplan-Meier, né? Com log-rank, e a Suane salientou bem que aquilo não é curva de Kaplan-Meier. Nós vamos entrar em detalhe já já. A segunda parte da estatística, ele fala das variáveis secundárias e tem um adendo aqui, não sei se vocês conhecem, que ele fez esse bootstrapping, né? 1000 amostras com bootstrapping. Isso é o seguinte, quando você tem uma amostra pequena, é uma técnica de você aumentar a amostra, é ficar sorteando. Então, eu tenho lá 100 casos e eu quero uma amostra maior, mas não tem como operar mais 900. Então, dentro desses 100, você vai sorteando randomicamente os valores. Então, mais 900 valores, mais 1000, quanto quiser. Dentro desses 100 que você tinha, fica com uma amostra de 1000 para fazer os cálculos estatísticos. É uma coisa que se usa para aumentar o tamanho da amostra sem ter que fazer o estudo novamente. Vai randomizando os resultados, sorteando randomicamente dentro do seu pool de resultados, e é como se fosse um caso novo. Moacir. Oi? Moacir, uma pergunta. Aí tudo bem. Aí sorteia mais 900 casos, deu 1000. Só que se esse 100 tiver algum vício, esses 1000 vão ter vício. Aí tem algum teste estatístico específico que se usa para corrigir impossível? Não, eles consideram que por ser randomizado, né? Então, eu tenho 100 lá. Você pode dizer, tem 10 que está ruim, assim, mal escolhido. Mas vai ser randomizado dos 100. Pode ser que dos 10 sorteia um só ou menos, entendeu? Porque é randomizado. É o jeito de você escolher valores que sejam mais representativos da sua amostra. Então, sorteia mais 900 de forma randômica. Pode, eventualmente, pegar um outlier, por exemplo, mas como é randomizado, a chance de pegar é menor. Ok? Ok, obrigado. Bom, então, uma estatística bem elaborada. Só que aqui, como foi falado, não é uma curva de Kaplan-Meier, porque a gente já viu, olhou a curva de Kaplan-Meier, quanto mais alto tiver a curva, menos livre, mais livre do evento ele está, né? Então, se fosse mortalidade, é bom pensar quando é morte, aí fica fácil. Aqui, ele colocou o evento como estando no ventilador, ou seja, ainda estando entubado. Então, o vermelhinho ficou mais tempo, mais proporção de casos ficaram entubados por mais tempo. Só que no Kaplan-Meier, esse vermelhinho seria o melhor, né? Porque ele ficou mais livre do evento. Então, a curva de Kaplan-Meier, o eixo Y, é porcentagem de livre do evento. Então, quando a gente põe morte, fica fácil de entender. Aí está como se fosse assim, tinha 100% de morte no dia 0, e depois foi diminuindo as mortes.
foi renascendo as pessoas, foi ficando livre da morte. Fica sem lógica clínica, entendeu? Teria que ser uma curva de ocorrência de eventos. As porcentagens que vai ficando livre da intubação. Podia pôr uma curva subindo. Aí sim. Aí a 1 e a 2 subiria mais rápido, a porcentagem de casos livre de ficar entubado, e a vermelhinha ficaria lá embaixo. Não pode ser chamado de Kaplan-Meier isso aqui. Tá? Não é Kaplan-Meier. Essa outra também. Proporção de casos que ficaram alguns dias, por vários dias no hospital. Né? Então, tinha que ir, o vermelhinho tinha que ser o invertido aqui. Quando o efeito é benéfico, você não pode fazer o Kaplan-Meier, porque dá invertido. O Kaplan-Meier é para efeito maléfico, morte, sangramento, arritmia. Você vai ficando livre de ocorrer esse evento. E vai ficando cada vez menos gente livre, porque o evento vai ocorrer, né? Ao longo do tempo. Então, a morte. Lá no comecinho eu teria 0% de morte. Então, é 100% livre da morte. Aí, a morte vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, lá no fim, eu vou ter 30% livre, 20% livre. Vai diminuindo. Quem ficar lá em cima é melhor. E aqui a interpretação fica invertida. Não é Kaplan-Meier. E aqui está um gráfico correto, é um gráfico de barra, separado, porque é uma variável qualitativa, lembra? Classe 1, classe 2 e classe 3 são variáveis qualitativas. Qualitativa ordinal. O classe 3 é pior que o classe 2 e é pior que o classe 1. Isso não é uma evolução no tempo, então os gráficos, as colunas são separadas. Se as colunas estivessem juntas, seria um histograma. O histograma são coladas as colunas porque a variável é contínua. Aqui não, uma variável qualitativa, então tem que ser separado. Está certinho, as barras ou colunas, né? A porcentagem de morte ou transplante que ocorreu, tem o valor do P, mostrando que o classe 3 tem uma taxa de morte significantemente maior que as outras duas classes. Aqui é um negócio interessante, que não foi comentado, mas vou chamar a atenção. Vejam, ele fala do R2 em relação ao risco, o hazard rate, que é a mesma equivalente ao risco relativo. O que é o R2? Vocês lembram? R2 é o coeficiente de determinação. Né? Então, ele está dizendo que existe correlação, e essa correlação é de 23%. É uma correlação baixa. Por quê? O que é uma correlação boa? Correlação boa é quando o R, que é o coeficiente de correlação de Pearson, ou de Spearman, quando é uma variável, quando não é um número verdadeiro, não é um número contínuo, é de 0,7 para cima. E como é R2, R2 é o coeficiente ao quadrado. Por que eleva ao quadrado? Porque você pode ter uma correlação negativa ou uma correlação positiva. Então, fica difícil, às vezes, analisar uma correlação, numa tabela é menos 0,8, na outra é mais 0,8. Então, para evitar isso, os autores elevam ao quadrado e fica o 0,8 negativo ou positivo daria 0,64. Então, o que é uma correlação boa? É quando o R, então a raiz quadrada do R2 é 0,7 para cima. Consequentemente, o R2 seria 0,49 para cima. Aqui está dando um R2 de 0,23. Está bem longe do 0,49. Foi significante, mas é uma correlação fraca. Né? Então, a gente, quando analisar, não se impressionar tanto com P menor que 0,01, tudo aqui deu significante. Tudo bem, uma relevância estatística, mas às vezes não tem tanta relevância clínica. Né?
Lembrar também, aqui a Suânia inverteu um pouquinho na hora, quando o número está abaixo de 1, é porque houve redução, no caso do risco. Quando ele está acima do 1, houve aumento do risco. Em relação a quem? Em relação sempre a uma referência, né? Aqui, no caso dos hispânicos, era o sim em relação ao não ser hispânico, ou seja, houve um aumento de 40% no risco. E foi significante? Foi, porque o 1 não está incluído aqui no intervalo de confiança. Aqui, idade gestacional em meses. Houve uma redução de 12% no risco. É claro, por quê? Quanto melhor a idade, quanto maior a idade gestacional, menor vai ser o risco. Então, quanto mais idade gestacional, menor vai ser o risco. No caso aqui, desse grupo, reduziu 12% no risco de ficar mais tempo entubado. E foi significante? Foi. Por quê? Porque o número 1 não está dentro do intervalo de confiança. Então, foi de 0,82 a 0,95. Aqui também, se tem síndrome genética, aumenta o risco, 51%. E vejam, a classe do TPS é protetora, né? Então, a classe 1, que é ótimo, foi 0,59, então deu abaixo de 1. Então, reduziu o risco em 41%. A classe 2 reduziu o risco em 38%. Em relação a quem? Em relação à classe 3. Porque tem que ser sempre em relação a algum ponto de referência. No caso aqui, a classe 3 seria 1, né? A referência é sempre 1. E o estudo é, se ele é abaixo de 1, reduziu tantos por cento do 1. Se ele é acima do 1, subiu tantos por cento do 1. Então, aqui subiu 51% no genético, no classe 1, reduziu 41%. Aqui já foi odds ratio. Por que lá foi hazard ratio e aqui foi odds ratio? Porque quando você faz lembra que ela falou que foi bidirecional? Tinha hora que era um estudo que já tinha o efeito e queria saber causas no passado. Aí você faz odds ratio. Tem parte que você tem a causa e quer saber o evento no futuro. Aí é hazard ratio. Então, aqui ele usou odds, então ele está fazendo chance. Então, tem que interpretar diferente do risco. Então, ele está dizendo aqui que a chance de morte precoce ou transplante foi 138% maior em quem tinha intubação pré-Norwood, né? A gente analisa ao contrário do risco. O risco seria assim, se isso aqui fosse risco relativo ao hazard rate, seria qual é o risco de quem está com intubação no período pré-Norwood vir a morrer ou ter transplante. Seria 138% maior. Mas aqui não é risco, aqui é odds. Então, a interpretação é o seguinte: qual é a chance de uma criança que morre ou é submetida a transplante ter estado entubado no pré-Norwood lá? É 138% maior. Então, eu vou saber, eu tenho o efeito e quero saber a causa. Aqui, qual é a chance de uma criança que morre ou faz transplante ter uma alteração genética no passado? 17% menor. Tá vendo? A gente, se fosse interpretar ao contrário, diria que a síndrome genética dá um risco 17% menor de ter morte precoce ou transplante no futuro. Não é. Quem morre ou faz transplante, é que tem 17% menos chance de ter uma síndrome genética no passado, de ter tido, né?
entendeu? Sempre valorizar a interpretação do odds e do risco são invertidas. E veja, o coeficiente de correlação baixo, 0,26. Então, o R puro, né, que seria a raiz quadrada disso aí, é em torno de 0,5, né? É uma correlação moderada. Aqui já é uma correlação bem baixa. Veja, só 12% dessas variáveis explicam o que está acontecendo. Então, odds ratio de 2,77. O que quer dizer isso aqui? A chance de uma criança que foi para reintervenção ter tido um diagnóstico de doença congênita no pré-natal é 177% maior do que não ter tido o diagnóstico de cardiopatia congênita no pré-natal, que é a referência, entendeu? Não analisem do risco para o efeito, e sim do efeito para o risco, porque é odds ratio. E foi uma correlação baixa. E, por fim, os box plot, que mostraram que o PDI, o score PDI foi diferente de acordo com a classe, né? Ele foi menor, estatisticamente significante, foi 0,031. Então, houve diferença entre os grupos. O classe 3 foi menor o desenvolvimento para o PDI, mas para o MDI, não. E esse box plot está com algumas características interessantes, por quê? Ele põe o asterisco ali, dizendo que o asterisco é a média. Então, não é comum você pôr a média também dentro do box plot, mas é uma informação a mais. Então, vejam, mostrando que realmente não é gaussiano, né? Porque quando a coisa é gaussiana, a média e a moda são a mesma, né? A média e a mediana, desculpa. A média e a mediana são a mesma. Aqui o asterisco é a média, ele é diferente da mediana, que é a barrinha. Aqui também. Então, não é gaussiano, por isso que está certo fazer box plot. E também aqui tem outliers. Lembra que o Ulisses salientou ali do começo? E se o grupo tiver alguns casos ruins, digamos assim, mal selecionado ou fora da amostra, se fizer o bootstrap, não vai dar erro? Eventualmente vai pegar um caso desse, né? Um outlier. Ó. Esse aqui está muito fora da média, né? Do MDI, está muito longe da média e da mediana. Teve 2 casos aqui que ficaram bem abaixo o MDI. E aqui também na classe 1, mesmo na classe 1, que é a melhorzinha, ainda teve outlier, né? A classe era boa, mas teve gente que não conseguiu um MDI bom, né? Estava só 50 pontos. Então, vejam como é uma amostra bem esparramada, né? Foi de 50 até 120 o MDI, uma média de 90. Então, um trabalho interessante, tem muita informação, né? É motivador para o cirurgião, a equipe toda perseguir os scores mais baixos, né? O TPS sempre 1, no máximo 2. E acho que deve ser usado. A gente sempre procurar ver qual foi o score que a gente obteve e acompanhar depois, ver se isso realmente tem correlação ou não, para ver qual é o nível que a gente está em relação aos outros grupos, né? Para depois, quando for fazer um estudo, poder comparar com outros serviços e saber como é que a gente está ou não. Ok? Era isso aí.